Eu vou ler para vocês uma notícia do antagonista, tá? Que é o seguinte: Rosa Weber pauta início do julgamento sobre descriminalização do aborto. Então isso que vocês estavam colocando aqui será pautado em breve pelo STF. Vamos dar uma lida rapidinho antes de eu passar a palavra pro Ricardo. Que é o seguinte, ó, com a definição, a ministra do STF poderá apresentar seu voto antes de se aposentar, o que deve acontecer até dia 2 de outubro. Então a presidente do STF, ministra Rosa Weber, pautou para sexta-feira, dia 22, o início do julgamento da ação que trata da descriminalização do aborto até a 12ª semana de gestação. Relatora da ação, a magistrada havia liberado o caso para julgamento no dia 12 de setembro, porém não tinha escolhido ainda a data. O caso será julgado em plenário virtual e os ministros da corte terão até as 23h59 da sexta-feira seguinte, dia 29, para depositar seu voto. Então, Ricardo, agora sim, por favor, coloque a sua opinião em relação a essa pauta que o STF está querendo colocar aqui. Pronto, eu vou falar duas coisas mais de princípio, depois eu vou para a questão da pauta propriamente dita. A primeira coisa é, eu acho que vigora na cabeça dos ministros do STF também é o seguinte raciocínio, né? Eles pensam da seguinte forma, eles sabem e sentem, percebem, que metade da população brasileira não gosta deles. Então, toda a população que vota no Bolsonaro, que tem posições mais à direita, não gosta do STF. Não gosta do STF. Por muitos motivos. Porque acha que o STF é o guardião da corrupção no Brasil, porque acha que o STF não gosta do Bolsonaro, porque acha que o STF tem posições muito progressistas e tal. Isso, veja só, que poderia ser mais do que somente a metade da população, ou seja, isso que poderia ser um sentimento quase geral, considerando que o STF também não era, há uma década atrás, bem quisto pelas esquerdas. Não era assim, as esquerdas amam o STF. Não era assim. Não funcionava desse jeito. Gilmar Mendes está lá no STF, né? Pega o mensalão, né? Tudo. E a própria noção de uma Suprema Corte elitista e tudo mais. Então, o que eu sinto dos ministros do STF? Eles fazem um jogo político também de vaidade para se sentirem representados pela metade da população, que é a população que votou no Lula. Uma parte muito considerável do eleitorado que olha o STF, que respeita, admira o STF, bajula o STF. Por quê? Porque eles têm posições muito progressistas. Então, eles estão agradando uma parte considerável da população brasileira. Né? Então acho que eles fazem isso. A segunda coisa é, quando o Barroso fala em vanguarda iluminista, ele não está de todo errado. Na verdade ele está certo. Por quê? Porque ele faz uma leitura do progresso social da história, que eles têm essa leitura do progresso, que é verdadeira. Por que ela é verdadeira? Porque as coisas estão progredindo no sentido que eles olham. Entende? Então a leitura progressista da história, ela se autoconfirma, ela se confirma na medida em que as forças progressistas controlam o movimento da história, determinam o movimento da história e fazem esse movimento da história, né, ir numa certa direção. Então, qual é a direção que nós temos visto, por exemplo, em relação ao casamento homossexual? É a direção de os países adotarem a legislação que permite o casamento homossexual. Então, um adota numa data X, aí o outro 3 anos depois, a outro 5 anos depois, a outro 10 anos depois, a outro 15 anos depois, outro 20 anos depois. E todos esses anos depois também de longos debates teóricos que precedem a adoção jurídica do Instituto. Então isso mostra que há um caminho nesse sentido. Qual é o caminho que a gente vê na questão do aborto? O aborto está sendo mais punido, ou seja, os lugares onde há aborto estão deixando de permiti-lo legalmente, ou ele está se ampliando? Ou seja, mais e mais países estão tornando o aborto legal. Quando você olha a história, você vai ver que mais e mais países estão tornando o aborto legal. Então, a leitura progressista deles é uma leitura que se confirma com os dados da experiência, pelo menos do mundo ocidental, que é um mundo que, enfim, que importa para esses caras. Então, eles olham isso aí, eles veem a sua leitura da história sendo confirmada. Ela é confirmada no aborto, ela é confirmada no casamento gay, ela é confirmada em todas as lutas emancipatórias e por reconhecimento, que está lá na teoria que eles consomem. Então, é uma leitura progressista, como eu disse, que é respaldada pelos fatos. O único jeito disso mudar é se houver uma mudança nesse sentido. Porque na direção que está, não tem porquê
o Barroso não ler desse jeito. E ele olha essas coisas todas e ele vê isso sim como um progresso. Por quê? Porque há 40 anos atrás, há 50 anos atrás, se fosse feita uma pesquisa de opinião, se há 50 anos atrás fosse feita uma pesquisa de opinião no Brasil sobre aborto, liberação das drogas, casamento homossexual, as posições seriam muito mais conservadoras do que são hoje. Então você pode dizer, a população brasileira ainda é conservadora. Mas é menos do que há 50 anos atrás. E é menos do que há 70 anos atrás. E é menos do que há 100 anos atrás. Então isso mostra o quê? Isso mostra que existe sim uma vanguarda, que ela vai na frente e que o grosso da população segue e aceita o que a vanguarda está estabelecendo e torna os valores dessa vanguarda seus próprios valores e passa a assumir esses valores. É assim que a coisa acontece, não só no Brasil, mas no mundo ocidental como um todo. Então Barroso está certo. É meio que uma profecia autorrealizável, né? Os caras colocam assim, olha, eu acredito que isso aqui seja o progresso, então eu vou utilizar da minha posição de poder, da minha influência, mas é o progresso, para que aquilo aconteça. Mas você vê que, por exemplo, aprovar a aborto... evolução está indo nessa direção. Ok, mas eu digo um progresso que eles veem como um sentido positivo, né? Porque a gente não vê a aprovação do aborto como um progresso, por exemplo. Mas assim, em termos de política pública, porque a discussão sobre o aborto é uma questão meramente valorativa, sobre a validade da vida ou não. Pra eles é uma política pública. E eventualmente, pra aplicação que eles veem com política pública, uma política pública vai funcionar. Eles vão enxergar isso, os critérios deles são racionais, científicos. Houve agora uma postagem muito interessante. Houve um deputado que postou de forma contrária ao aborto. Desculpa, o Dom Odilo Scherer postou. E aí veio um deputado do Cidadania, um senador do Cidadania, e comentou embaixo, você fique com a sua fé, eu fico com a ciência. Essa foi a resposta. Porque um tá vindo com uma argumentação sobre o valor da vida tal, e o outro tá vindo com uma argumentação tipo, isso aqui é uma política pública. É tipo como se você ser a favor do aborto é necessariamente pró-ciência, então. Na cabeça deles, sim. Sim. Portanto, racional, portanto, está eliminando, vamos dizer, da frente superstições e você está caminhando como um iluminista, né? Essa é a visão dos caras. E o Ricardo tá certo, em todos os temas, a coisa tá indo nessa direção. Eu quero perguntar... Tá indo nessa direção. Não tá vendo o progresso? Olha aqui. Vamos lá, Pedro. Não, e não é coincidência, né, que o iluminismo, a gente logo lembra da França porque foi o ideal do iluminismo que inspira a Revolução Francesa. E nesse sentido da conexão, a Revolução Francesa ela é imposta, né, comparado à forma como isso foi, né, como várias das instituições do mundo. Não foi assim no Reino Unido, não foi assim nos Estados Unidos. A Revolução Francesa tinha muito essa crença de que eu vou impor as minhas ideias iluminadas na base da guilhotina, se for necessário. E aí, quando a gente traz para a realidade de hoje, quando a pessoa entende, né, de que ela está iluminada, de que os valores da sociedade do futuro e moderna estão com elas começam a impor isso, né, aos outros que seriam os atrasados. E aí, como se foi na época era cortar a cabeça, hoje em dia é passar por cima do Congresso porque ele é atrasado. Realmente tem por trás disso uma ideia revolucionária de que as instituições existentes estão erradas e eu vou derrubá-las se for necessário. Vou passar por cima do Congresso, vou passar por cima da população, porque eu sou contra-majoritário e iluminado, e esses 80% da população que rejeitam o aborto estão errados. Então não é coincidência, né, que o Barroso faça referência ao iluminismo e tem essa conexão direta com a Revolução Francesa e a forma como ela aconteceu. E só para completar um outro raciocínio do Ricardo, que pontuou, né, eu concordo que a população hoje é menos conservadora do que era 50 anos atrás. Mas eu fico, a nível de organização tem uma diferença, porque boa parte da população, a ampla maioria, era católica, tinha poucos evangélicos. Hoje o Brasil tem menos católicos, mas mais evangélicos, que são uma população no todo menor, religiosa, com compromissos com valores e princípios, mas eu sinto que os evangélicos são muito mais organizados do ponto de vista de congresso, de pautar contra a questão do aborto. Então eu queria também trazer essa reflexão, Ricardo, de que talvez no todo a população brasileira hoje esteja menos conservadora e um pouco menos preocupada com essa pauta, ainda que muito. Só que a bancada evangélica ela pode talvez ter um diferencial pela organização dela e compromisso,
né, com essa pauta. Eu acho interessante isso aí, mas eu estou muito, assim, perplexo do fato... O que a bancada evangélica está fazendo exatamente? Eu sei, eu vou citar. Ela acabou de pegar um ministério no governo Lula e ela não tá tratando disso. Isso é, assim, eu venho denunciando isso, Pedro, o ano inteiro. O papel dos republicanos nessa história toda e da bancada evangélica. A bancada evangélica ficou pro forma. O papel dela sobre esses temas, sobre costumes e tal, neste ano, se resumiu a endossar o Zanin. Foi isso, assim, houve um debate sobre se o Zanin era conservador ou não, e eles disseram, ele é conservador. Parou isso. A gente sabe que eles estavam tentando, desde do começo do ano, uma adesão no governo Lula. Ficou difícil ali na época do PL da censura. Seguraram o facho, virou julho, entrou o segundo semestre, aderiram, e eu acho que eles vão fazer uma defesa meramente pro forma, porque o que a gente chama de bancada evangélica ela deve ser entendida como a bancada do interesse das igrejas evangélicas. E é uma bancada que cuida de interesses setoriais, interesses como, por exemplo, não tributação de igrejas, aumento das isenções para as igrejas, aumento de espaço político. Há uma bancada interessada, por exemplo, em concessão de rádios, que eles ficam comprando rádios, concessões de televisão. É uma bancada interessada em manutenção do modelo das emendas ali do antigo RP9, que é o orçamento secreto, porque eles operam bem isso com as comunidades deles. Então, na prática, esses temas ali, o que acontece é que na prática os bolsonaristas roubam os temas deles. Aí você vai pegar alguns deputados bolsonaristas e roubam para si o tema, mesmo sem não sendo, vamos dizer, grandes nomes da bancada evangélica. E a bancada evangélica, eu acho que ela virou muito mais uma espécie de uma sombra, que o inimigo fica, olha a bancada evangélica, a bancada bíblia, do que de fato, vamos dizer, um ente político organizado. E não será ela a dar problema algum nessas pautas, sendo, sim, muito honesto.